Vamos ver quem vai entrar aqui hoje. Começando aqui já o programa Voz da Profecia, o programa Futuro com Esperança, na Rádio Coração FM 104.9. Vamos abrir a Bíblia, abrir a palavra, para continuar pensando naquilo que Jesus disse lá em João capítulo 15. João 15 é o texto de estudo dessa semana. Diz a palavra, diz. Esta é a Voz da Profecia, um programa de fé e esperança que anuncia a breve volta de Jesus. Servos de Deus, a trombeta tocai, breve Jesus voltará. A mensagem do pastor Gilson Brito. Ouça agora o pastor Quarteto Gilson Heraldo Brito do Rei. com uma mensagem da Palavra de Deus. Um abraço para você que nos acompanha aí em todo o Brasil, você que está no norte, no nordeste, você que está no sul, sudeste ou mesmo no meio aí, no centro do Brasil, no centro-oeste, em todo o nosso querido território nacional. E é claro, sempre a gente lança um abraço para quem está mais distante, longe dos olhos, mais perto do coração. Um abraço para você que também nos acompanha do exterior. É a sua audiência que nos motiva, nos fortalece a cada dia para seguirmos aqui cumprindo a missão que o Senhor nos confiou. Evangelho de João, capítulo 15, verso 15. Está escrito assim, são palavras do Senhor Jesus Cristo: já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu Senhor. Tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho dado a conhecer. Quando Jesus diz aos discípulos estas palavras, que também, é claro, são ditas a nós hoje, eu me lembro da experiência de Abraão, o velho patriarca Abraão, conhecido como o amigo de Deus. E está escrito em Romanos capítulo 11, verso 8, que Abraão, pela fé, ele obedeceu a Deus, atendeu o chamado de Deus e partiu para uma terra que o Senhor lhe mostraria. Abraão, pela fé, obedeceu. Em Tiago 2, verso 17, está escrito que a fé sem obras é morta. Significa que a genuína fé inevitavelmente leva à obediência, como no caso de Abraão. E eu leio agora o texto que está na carta aos Efésios, capítulo 2, versos 8 a 10. Aqui Paulo está falando a respeito da experiência da salvação e o resultado dessa experiência em nossa vida. Eu disse Efésios, capítulo 2, versos 8 a 10. Porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Paulo diz, porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, de boas obras dos homens, para que ninguém se glorie, para que ninguém fique se achando. E aí ele diz assim, pois somos feitura dele. Esta palavra feitura no grego é poema, obra de arte. Significa que nós somos a sua obra de arte, criados à sua imagem para andarmos em boas obras. As boas obras testemunham da nova criação e confirmam que Deus é capaz de restaurar nosso relacionamento com Ele. Então é assim, você não obedece, guarda os mandamentos de Deus para ser amado.
mas porque você o ama. E você o ama porque ele lhe amou primeiro. Você não dá fruto para permanecer nele. Você dá muito fruto porque você permanece nele. Você não pratica boas obras para ser salvo. Verdade. Você vive na prática de boas obras porque você está salvo. Amém. Você não é leal a Cristo para ser discípulo dele. Você é leal porque você é discípulo. E você o segue porque ele lhe escolheu. Amém. Lhe chamou. E essa escolha foi unicamente por sua graça, não por nenhum merecimento seu ou meu, ou glórias ao nome do Senhor. Amém. É exatamente isso que Jesus diz. Eu li João capítulo 15, verso 15, iniciando nossa reflexão. Agora eu leio João capítulo 15, verso 16. O mestre disse assim: não fostes vós que me escolhestes a mim. Pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros e vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao meu Pai em meu nome, ele vô-lo conceda. Não fostes vós que me escolhestes, eu os escolhi. Foi o Senhor quem nos escolheu e não o contrário. É a verdade que nos encontra, e não nós que encontramos a verdade. É Deus quem desde o Éden está à procura do homem. Você pode aceitar ou rejeitar o chamado, mas a iniciativa parte dele. E o encontro, a amizade com Deus, leva inevitavelmente à obediência ao Senhor. Mas veja, obediência por amor. Porque nós o temos como nosso amigo. Aos olhos dele, muito mais do que servos ou escravos. Aos olhos dele, nós somos seus amigos. Oh, que Deus nos abençoe. Que nós vivamos sim em harmonia com a vontade de Deus, em obediência à palavra de Deus. Que a nossa fé não seja morta, pelo contrário, seja viva, operante, produtiva, frutífera. Mas lembre-se, todas estas boas obras devem ser fruto da fé, da confiança, da amizade, do relacionamento que temos com o nosso Deus, que também é o nosso amigo. Amigos são especiais, ter intimidade com Cristo, são tesouros da vida. Ser amigos quer dizer que temos intimidade. De nada adianta você dizer eu conheço a Jesus se você não tem intimidade com ele. Essa é a questão. Abraão era amigo de Deus. O que fazia Abraão se tornar amigo de Deus? A sua fé, a sua comunhão com Deus. Às vezes tem pessoas que são cristãs, frequentam a igreja, vão aos cultos aí, só que a pessoa ela não vive aquela vida de comunhão como deveria viver. E essa comunhão com Deus que eu falo é estudar a Bíblia todos os dias, é orar todos os dias, é evangelizar as outras pessoas, é assim, fazer o possível para que você veja seus queridos e a sua família também no céu. Mas a palavra de Deus, ela é poderosa, ela pode transformar a nossa vida. Quando nós temos mais intimidade com Jesus, milagres acontecem, e eu tenho certeza que Ele fará grandes coisas por você, pela sua vida, pela sua família, porque eu sei que Ele vai fazer. Ele tem feito até hoje, trabalhado no seu coração. Alcançar seu fim, veremos a Jesus.
possa amá-lo mais. Eu oro por você, para que possa amá-lo mais. Pai querido, nós oramos a Ti, Senhor, com louvor e gratidão em nosso coração. Amém. Por todas as Glória bênçãos que Tens concedido a nós. Sobretudo, Senhor, pelo privilégio de sermos Teus amigos. A Tua palavra se refere a Abraão, velho patriarca de Israel, como sendo o amigo de Deus. Nós queremos também, Senhor, ser Teus amigos. Glória a Deus. Por isso nós nos colocamos diante de Ti e Te suplicamos, concede-nos, Senhor, a genuína fé, a verdadeira confiança, para que nossas boas obras sejam um reflexo da nossa sincera lealdade, uma expressão de genuína amizade. Estamos, Senhor, diante de Ti. Opera em nós por Teu Espírito. Faze-nos Teus amigos. Oramos no santo nome de Jesus. Amém. Amém. Agora vamos conversar com o pessoal que está em casa. Acabou a voz da profecia. Uma bênção de Deus para você e a sua pastor família. Gilson Brito. Que o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto Amém. sobre ti e tenha misericórdia. Aqui é a chamada do horário. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. A voz da profecia. A Voz da Profecia é um programa da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Nove 24 104,9 a rádio Há pouco tempo, FM em relação aos outros dias, mas hoje eu vou fazer aqui um resumo. Você ouviu aí a voz da profecia com o pastor Gilson Brito. Veja, o texto é João 15, e ele diz assim, no verso 14: Vós sois meus amigos, disse Jesus, e se fazeis o que eu vos mando. Vós sois meus amigos, se fazeis o que eu vos mando, disse o Senhor Jesus. Aí vem o verso 15: Já não vos chamo servo, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi do meu Pai vos tenho dado a conhecer. Não fostes vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros, e vos designei para que vades e deis frutos, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedires ao meu Pai em meu nome, ele vos conceda. E ele fala isso aqui de uma forma muito interessante, o Senhor Jesus, né? Veja, Jesus está dizendo aqui em outras palavras o seguinte, que você foi escolhido por ele. A Bíblia diz assim: já não vos chamo servos, mas sim amigos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, porém um amigo tem mais intimidade. Então, quando Jesus ele fala que ele veio aqui a essa terra e ele, na verdade, nos escolheu, quando ele fala assim, eu escolhi você, é porque, na verdade, ele está dizendo, eu tenho um plano para a sua vida, eu tenho um plano para
relacionamento, sua vida sentimental, sua vida espiritual. Eu tenho um plano para você, em outras palavras. Agora, aqui está se tratando exatamente do chamado que Deus faz a você. Deus hoje está dando uma oportunidade para você ter mais intimidade com Ele. Porque assim, as pessoas no passado, os homens do passado, eles tinham muita intimidade com Deus. Muitos personagens bíblicos, como Enoque, Noé também, né? O próprio Jó é um deles também. Abraão tem esse título aí citado pelo pastor Gilson Brito, o amigo de Deus. Mas por quê? Porque ele confiou em Deus. Você imagina se alguém chega para você e fala assim, você vai embora para tal cidade, mas você vai ter que procurar o caminho. Você não sabe para onde é que vai, mas você recebe pelo menos algumas orientações, vai por aqui e segue a estrada fora. Aí você vai, confia naquela pessoa. Por que você confia nela? Porque você é um amigo íntimo, tem intimidade. Porque se por acaso for um desconhecido que falar isso com você, você vai dizer assim, bom, por que eu vou confiar nesse desconhecido? Não, a pessoa pode estar querendo me enganar, pode estar querendo se livrar de mim, de repente quer tomar o meu emprego na empresa, e aí eu vou lá e perco o meu emprego, vou embora para essa cidade e não acho nada. E Abraão não fez esse tipo de questionamento com Deus. A Bíblia diz que Abraão era tão amigo de Deus que quando Deus falou assim, sai da tua terra, da tua parentela, e vai para a terra que te mostrarei. Abraão, ele saiu do lugar onde estava, sem saber para onde ia. Então, Abraão confiou em Deus. Vou ler para você esse texto, no livro de Hebreus, no capítulo 11, falando a respeito de Abraão. O escritor de Hebreus, ele fala assim, olha só, Hebreus capítulo 11, no verso 8. Abraão, quando chamado, obedeceu, a fim de ir para um lugar que devia de receber por herança, e partiu sem saber para onde ia. Pela fé peregrinou na terra da promessa como terra alheia, habitando em todas as tendas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa, porque aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e edificador. Olha o que o texto está dizendo em outras palavras. Abraão, ele peregrinou na terra da promessa, ele saiu, ele acreditou que Deus tinha algo melhor para ele, para a sua vida, para a sua família, por isso ele se lançou nos braços do Senhor. E o texto diz aqui o seguinte, que ele partiu sem saber o lugar para onde ia. Então, nós temos assim que ter intimidade com Deus como Abraão tinha, como outros personagens bíblicos tiveram. O próprio Moisés, teve intimidade com Deus ao ponto de Deus dizer assim, Moisés, ele morreu, Moisés morreu, e aí Deus ele chegou a dizer também ali, a ressuscitar Moisés depois, a Bíblia fala de uma batalha ali pelo corpo de Moisés, onde se dá a entender de que algo aconteceu, que hoje a arqueologia não encontra mais o corpo de Moisés aqui na terra. Então, algo aconteceu, possivelmente uma ressurreição, mas o fato é que Moisés era tão amigo de Deus que ele, até o seu corpo, depois de morto ali, foi cuidado por Deus e pelos
pelos anjos ali também, mas creio eu que para um momento ali da ressurreição, como de fato aconteceu. Mas eu quero mencionar aqui uma outra coisa. Deus, ele pode restaurar seus sonhos, sua vida, sua saúde. Ele quer mudar você se você assim deixar. Mas é preciso que você confie no Senhor e deixe Deus trabalhar no seu coração, assim como Moisés deixou, como Abraão deixou, como outros personagens bíblicos que deixaram Deus confiaram em Deus e deixaram Deus trabalhar na sua vida. O que eu quero dizer para você é que hoje é tempo de você abrir o coração para Jesus. Não adianta você dizer assim, eu sou apenas um servo de Deus, eu sirvo a Deus, eu creio em Deus, eu sei que Deus existe. Amém. Saber que Deus existe, saber que Deus está no comando de todas as coisas, isso é muito bom. Mas é preciso você também ter comunhão diária, íntima com Jesus e orar a Ele, pedir a Ele misericórdia pela sua vida e assim também, para que Ele visite você. Eu quero finalizar o programa de hoje dizendo a você que Deus tem um plano para você. Que você não seja apenas um servo de Deus, mas que seja um amigo íntimo de Jesus. Que tenha intimidade com Ele, que busque a Ele de coração e viva a verdade conforme a palavra dele também. Eu quero orar para que Deus visite você e a sua família e que essa obra de transformação ocorra hoje no seu lar. Mais uma vez, em nome de Jesus. Amém. Ó Deus, obrigado pela vitória que nos é dada no nosso dia a dia, quando confiamos no Senhor e entregamos a nossa vida, o nosso coração a Ti. Que não sejamos apenas simples servos do Senhor, mas sim também amigos íntimos, que possamos estar na Tua presença, Te buscando e vivendo conforme a Tua vontade. Eu oro por esse amigo ouvinte que precisa da Tua graça, do Teu perdão, que o Senhor alcance a vida dele, restaure seus sonhos e trabalhe no seu coração e na sua vida nesta noite através da Tua palavra e das mensagens que aqui estão sendo passadas. Que o Senhor visite essa pessoa, Senhor. Lhe dê ânimo, lhe dê força, que ela não venha olhar para trás, mas que ela possa olhar para frente e confiar no Senhor Jesus Cristo, pois é em nome dele que oramos e agradecemos. Amém. Que Deus abençoe você e a sua família. A programação continua e assim agradeço a você pela audiência, por esse momento tão especial com a palavra de Deus na sua casa também. Eu quero dizer que amanhã nós continuaremos o programa Futuro com Esperança e Deus ele vai trabalhar na sua vida mais uma vez também. Agora vem música para você aí. Enquanto isso você vai poder ouvir mais da palavra de Deus também. Eu vou encerrar a live por aqui também. Agradecer a você que passou aqui e assistiu também. Amanhã nós temos a parte 3 dessa live, dessa interatividade, essa palavra também, esse estudo que nós estamos fazendo. Deus abençoe a sua vida.